Esse vídeo vai ser para explicar sobre a questão replicações que estão ocorrendo, e para mim uma situação bem interessante. Então assim, vou explicar um pouco sobre alguns pontos interessantes sobre essa situação. Então assim, os arcontes, ele tem como base a dominação baseada na nanotecnologia avançada, então ligada à tecnologia criacional. Então o que isso quer dizer? A criação de vida artificial através da replicação e da clonagem. Então eles possuem, digamos, propriedades em diferentes realidades em níveis conscienciais. Então um ser denominado Saratem, hoje possuidor de uma frequência feminina, de uma energia feminina, atuando como uma linguagem humana mulher, há muitos milhares de anos ela criou esses seres arcontes e que adentraram em nossa realidade através de tecnologias da inteligência artificial. Então este ser, ele é irmã de uma frequência chamada Caligasto. Então Caligasto é um dos seres responsáveis pelas alterações do processo kármico holográfico na Terra e dos projetos genéticos desenvolvidos pelos Anunnakis. Então são os Anunnakis renegados que agiram na Terra e desenvolveram inúmeras ferramentas prisionais de 3D a 8D. Então sendo que acima dessas frequências existem divergências e desvio de personalidades em diferentes níveis dimensionais. Então o processo de manipulação genética, ela inclui a inserção de genes, alteração dos genes, que através do Caligasto foi feita em muitas raças répteis e insectóides, alterando no aspecto de agressividade dessa raça, e através de manipulações e combinações inadequadas da parte estrutural genética, dando um aspecto tão comentado pelas pessoas dos reptilianos, por exemplo, como os reptilianos agem, o aspecto dos insectoides, dando uma generalização da personalidade dessas raças, sendo que não é bem assim. Então é uma generalização da índole desse ser. Então essas manipulações alteraram o karma dos seres humanos devido às manipulações desses grupos de seres filiados à Caligastia. Então os karmas acabaram por ter severas consequências. Isso ocorreu, no caso, há milhares de anos. Então, graças a essas manipulações, o karma ele acabou tendo severas consequências por nós, sendo que indiretamente não foi culpa da humanidade. Então, porém, a frequência de Saratem, que atua na parte de codificações genéticas dessas formas, de uns tempos, algumas pessoas estão vendo com mais frequência cópias de si próprio ou de pessoas próximas. E o que eu achei interessante é que essa situação está ultrapassando a barreira da fisicalidade. Então, que são na verdade obras de tecnologia. Então essas réplicas estão interagindo em nossa realidade com muita facilidade e visíveis por pessoas em alguns casos. O aumento dessas réplicas através do suporte de Caligasto, que é um ser que possui um conhecimento vasto sobre a questão da replicação, da clonagem, da abdução de consciência, manipulação genética e assim vai, está num nível mais alto. Então Saratem, ela é responsável pela replicação e por criações de alto poder, de domínio e poder. Então este ser está em busca de possuir através da polaridade. O que é polaridade? Bem e mal, certo e errado. Isso é polaridade. Então ele está através da busca, através da necessidade de possuir, que é uma questão antiga, que tem milhares de anos esses conflitos, manipular as escolhas humanas. Então que nos dias atuais
está cada vez mais fácil de ocorrer, ainda mais devido à frequência planetária que está sendo induzida a um padrão de medo, angústia, facilitando a manipulação dos contratos, e tanto a nível físico como extrafísico. Então, os contratos encarnacionais e os contratos espirituais, certo? Então, o mau uso da tecnologia, que no caso, essa tecnologia que nós temos hoje, aliado a essa frequência de medo, se tornou uma oportunidade do uso desse tipo de tecnologia de replicação. Então, será perceptível para as pessoas que não, até pessoas leigas que não sabem de nada disso que eu estou falando aqui, por exemplo, desses assuntos. Então, será visível essa experiência que não é muito agradável, certo? De ter acesso a um ser parecido com você ou parecido com alguém que você conheça, e será visível por outras pessoas também, certo? Então vai ser visível tanto fisicamente como etericamente. Então o trabalho de Saratem e Caligasto, que são irmãos, são frequências irmãs, certo? É como se viesse do mesmo eu superior. Então ele é responsável por 78 a 80% dos processos reencarnacionais da Terra. O que isso quer dizer? 75% ou 80% dos processos de reencarnação na Terra tem dedo, tem manipulação do Caligasto. Então essa tecnologia de controle do karma, que recebeu um nome muito utilizado por pessoas que atuam no meio espiritualista e que infelizmente são tratados como seres que ajudam no processo de libertação do karma por muitas linhas espirituais e em tratamento, que são os famosos senhores do karma. Eles usam essa tecnologia de manipulação para prender e manipular as pessoas por milhares de anos, como oráculos, como anjos e até mesmo como Deus. Então eles utilizam de tecnologia de manipulação neural, amplificam os hologramas reencarnacionais, por exemplo, são obras desses seres. Os hologramas kármicos são obras desses seres. Clonagem, obra desses seres, que no caso os arcontes, que são os senhores do karma, são seres vampiros, que eu não tenho conhecimento de algo que consiga. Porque na verdade esses arcontes, esses seres aí, eles são na verdade criação de Saratem que deu errado. Certo? Na verdade a Saratem era para ter sido punida. Quando ela criou os arcontes, ela era a frequência masculina e hoje ela está atuando em frequência feminina. E essa tecnologia é uma tecnologia que eu particularmente estou vendo um excesso muito grande de replicação e clonagem dentro dos trabalhos que venho fazendo no outro plano, no astral. E recentemente eu vi relatos dessa situação. Então essa frequência ela controla, para que a gente entenda, a mídia, a indústria farmacêutica, os governos através de modelos de comportamentos de massa, a manipulação social que nós estamos vendo hoje, a segregação de pessoas, separação por cor, raça, escolhas, toda essa baboseira que estão fazendo para fazer com que a humanidade continue separada, cada vez mais distante da harmonia, induzindo as pessoas a padrões baixos de consciência. Além desse padrão baixo de consciência, um padrão intelecto emocional nível inferior. Então é uma questão. Nós estamos hoje vivendo uma situação que, devido a essa frequência tão baixa, moralmente falando, intelectualmente falando, emocionalmente falando, na Terra, que essa frequência de replicação, para que se entenda, o holograma, para vocês terem ideia, são fragmentos de informações. Então esses seres, eles fragmentaram informações, criaram dentro desses fragmentos memórias falsas, karmas falsos, necessidades de reencarnações falsas.
Então, dessas necessidades, 75 a 80%, para que fique claro, é informação lixo que temos dentro das nossas informações, do nosso registro acástico. E isso é muito complicado. Isso é uma situação a ser observada. Quando se faz a leitura do registro acástico, por exemplo, é necessário saber diferenciar os hologramas de uma situação real. Então, para que se entenda que o plano astral, que muitos denominam ser 4D, na verdade ela é subdividida internamente com padrões entre baixo astral e o alto astral e o médio. Então ele está localizado nas infradimensões do umbral, que são 7 níveis, possuindo outros 7 níveis, dando um total de 49 realidades umbralinas. Então, onde são encontrados as criações mais pesadas e surreais da mente humana, fora as realidades perdidas em diferentes linhas do tempo. E a primeira realidade do umbral, ela está mais ou menos vibrando entre 4.0 a 4.5D, certo? Da mesma forma que temos 1.1, 1.2, as realidades, as dimensões agem assim. Então, assim, para um ser ele sair de um plano, ele tem que subir as vírgulas, no caso, para alcançar um nível 5D, por exemplo. Então o umbral, ele está na realidade 4.0 a 4.5. Então, porém, muitas questões que ficam em pontos estratégicos e os seus portais de entrada para fazer um trabalho de limpeza, por exemplo, eles se encontram na infradimensão, que é um umbral entre 4.25 a 4.32. Então, as questões da moralidade, que é uma questão bastante ampla, analisando um ponto que, por ser uma realidade onde a diferença entre o bem e o mal, devido a uma evolução muito lenta, ligada ao egoísmo, certo? Por parte dos seres que coexistem neste local, diferentes falantes de realidade, de percepções sensoriais e morais conturbadas, elas estão nesses locais, que são nesses locais que encontramos os contratos, acordos, as iniciações, as memórias e personalidades. Então esse ser, ele trabalha nessa linha tecnológica do umbral, para ter uma base de entendimento. Então nossas vidas passadas, nas quais lidamos com iniciações do magismo, por exemplo, no magismo sombrio, na magia negra, magia vermelha, que é a magia vermelha, ela é a utilização do fluido vital para se conseguir um poder, certo? A magia negra nada mais é do que a negativação, o átomo negativo trabalhando para um bem. Então, as nossas vidas passadas, nas quais nós lidamos com as iniciações da magia negra, onde a moral do praticante não foi elevada, certo? E o ser, por questão de lógica, irá estar ligado a isso por ressonância. Então ele vai atuando com seres equivalentes. Isso é o quadro obsessor ligado ao passado. Então, quando o mesmo sai dessas esferas e uma parte da sua consciência permanece presa, que são as personalidades, as memórias, as questões continuam existindo. Então, baseados no poder, baseados na corrupção, que o umbral, eles são nutridos e existem. Então, essa parte não evoluída, ela influencia a vida atual da pessoa, em que possui ligação, presa nessa parte densa da dualidade. Então, sendo assim, muitos seres humanos possuem dentro da sua linha de quadro obsessor magos e bruxos negros. Então, parte de vidas passadas que sucumbiram na necessidade de poder a uma realidade macabra e densa, que a diferença, para quem entenda, de um mago negro e de um bruxo negro, por exemplo, é que o mago, ele consegue vagar por portais dimensionais e o bruxo, ele apenas manipula as energias. Então são duas linhas de seres obsessores que possuímos ligações, certo? Então essa questão da replicação
aproveita essas nossas memórias, nossas informações, manipulam essas informações a favor deles, pegando nosso material, vagando por linha temporal e pegando nossas informações, influenciando não somente no agora, como no passado. Então isso é uma questão muito séria. Então essas ramificações dentro desse contexto, que ele acaba gerando elementais dentro das realidades etéricas e até mesmo na nossa realidade física. Então, da mesma forma que os pais de uma criança são responsáveis por essa criação, é desta forma que funciona com os elementais negativos, que são as formas pensamento, formas sentimento. Então, o ser humano, neste caso, sendo atraído pela magia, através por causa dos seus contratos e tal, ele não fica só, ele fica responsável por aquilo que criou e responde por isso. Então isso é o karma, certo? Porém, nas nossas reencarnações, a gente pagou muita coisa, mas existe esse tipo de manipulação, infelizmente. Então, no caso de uma magia negra, por exemplo, você paga o karma da magia negra e isso gera uma responsabilidade. Então, a física através do ocultismo, das escolas secretas e lojas de magismo, ou nos planos sutis, dentro dos templos ou em grandes cidades do umbral, devemos entender que em diferentes vidas passadas agimos de forma por atração pelo poder, pela magia, pela manipulação do átomo perante a nossa realidade. E essa atração nos fez entrar em acordos e contratos e iniciações da magia negra, certo? Então todo esse contexto que eu vou explicando desde o início desse vídeo é para entender, para trazer esse entendimento. Então, no histórico encarnacional, dentro do ciclo obsessor, existem elementais criados há inúmeros séculos, criados através do fluxo do pensamento dirigido e por palavras de maldição, através do poder do verbo e da mente, dando potencialidade à ligação química e atomística que constitui a matéria através do átomo. Embora a alma humana não entenda ou não leve isso tão a sério, ela possui capacidade de pensar e criar através dos pensamentos e possuímos potencial mental psíquico maior do que imaginamos. Então, quando criamos esses seres elementais através dos nossos pensamentos e sentimentos, esses seres, essas emanações possuem informações da nossa frequência cerebral impressa neles, ou seja, é criada uma cópia desse pensamento nosso, no ser que nós criamos, dessa forma pensamento e forma sentimento, a intenção. Então parte do nosso material vai para esses seres. Então o que acontece quando nós criamos esse tipo de emanação? A gente faz com que esses seres eles fiquem envolvidos na nossa jornada evolutiva, certo? E dependendo da maneira como foram criados, podem de fato atrapalhar a nossa jornada evolutiva. Eles nos atacam também. Então, a nossa evolução são obstáculos para aquela emanação negativa. Então, para que se entenda, muitos elementais criados, por exemplo, por nós há 300 anos, ainda podem estar agindo contra a nossa mudança. Então é preciso recolher essas energias, é preciso tratar essas energias. Então, dependendo da maneira como foram criados, eles vão atrapalhar de fato a nossa jornada evolutiva, porque isso é um obstáculo para eles. Então, a intensidade e a realidade que eles foram criados explica, por exemplo, as maldições que duram gerações, maldição de família, contratos de família, acordos, iniciações que nosso espírito criou e os nossos antepassados criaram. Então a vida passada na qual geramos essas questões sombrias, elas ficam ramificadas nos cordões kármicos. E aquela vida passada presa numa realidade paralela, ramificada na parte psíquica, ou seja, ramificações, memórias de vidas passadas, como se fossem vários fios de conexão, né? Que são parte
de que nós não perdoamos, certo? A gente tem uma vida passada que a gente não perdoou, então cria um laço. Da mesma forma como criamos um laço com pessoas que cometemos um delito mal e pessoas que cometeram um delito ou mal com a gente, nós criamos cordões kármicos, nós também criamos cordões kármicos com nós mesmos. Então, geralmente, elas ficam presas, as pessoas ficam presas a situações negativas pelo efeito de ressonância. Então, o medo de saírem dessas realidades é muito grande, devido ao sentimento de culpa que normalmente se faz presente dentro dessas realidades. As regiões do umbral, os conceitos kármicos lá, então se essas nossas partes estão numa linha de tempo holográfica, ramificada da nossa informação, é muito complexo isso. Então, se uma memória nossa, ela está no umbral, vivendo numa bolha no nosso corpo emocional, no passado, e umbral, ele serve para amplificar e inserir miasmas do nosso registro, que é o lixo emocional, deixando as almas presas no ciclo dogmático pessoal amplificado. Então, a alta tecnologia praticada por esses seres de baixo padrão moral, fazendo com que as pessoas nasçam com padrões de programações conceituadas e baseadas em padrões negativos ao karma e à culpa, acaba por gerar automaticamente na linha de memória celular hereditária, que são as nossas informações pessoais, que é o GNA, que é o DNA do espírito, e o nosso DNA, que é o DNA da vida atual. Então, no caso, é a memória celular hereditária, tanto da encarnação atual como da encarnação espiritual. Eles ativam mecanismos de ativação do karma holográfico. E os senhores do karma, Caligasto, junto com a sua frequência irmã Saratem, eles estão atuando hoje, aproveitando a frequência baixa da Terra para criarem mais clones, cópias e réplicas de todos nós. Isso é complicado, sabe? Então, esse karma holográfico, ele afeta ainda mais as memórias do espírito, as nossas memórias e as memórias hereditárias. Então, nossos antepassados, nesse exato momento, como a linha de tempo não existe do outro lado, eles estão sofrendo as consequências da nossa abertura. Cada realidade afeta outra. Então, assim, se eu estou ligado a uma memória minha do passado, como é que eu vou tratar essa memória do passado? Melhorando questões ligadas emocionalmente, mentalmente a esse passado. Ressonância. Pode ocorrer na vida atual, eu, por exemplo, para dar um exemplo, eu tenho uma situação hoje que no passado eu repeti e de repente eu mudo de escolha. Nesse momento eu estou tratando uma memória minha e estou tratando a ramificação, uma personalidade. Então, as escolhas são fundamentais para limpar, de certa forma, até um karma holográfico. Mas essa tecnologia, ela faz com que complique cada vez mais essa autolimpeza. Então, essa tecnologia umbralina desses seres desocupados, ela afeta as memórias do espírito, a nossa hereditariedade encarnacional, pessoal, e devemos entender que nosso karma não é único. Tem muitos seres hoje que estão presos às nossas questões. Então, quando eu faço um tratamento, por exemplo, não limpo somente a pessoa. Tem memórias de pessoas dentro da casa de cada um. Tem memórias de pessoas que, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, outra pessoa está na China, mas de repente tem uma ligação passada aqui. Nessa minha parte aqui está limpa e na dele também, né? Então, que ele nasceu lá, eu nasci aqui, por exemplo. Porém, existem conflitos desses arquivos. A gente tem que entender que tudo é... Para facilitar o entendimento, é bom a gente tratar tudo como se fosse computador. Então, são programas. Dentro desses programas tem nossos arquivos. Então, esses arquivos estão ali latentes, entupidos de vírus. Então, é preciso limpar esses vírus. Aí, somente com suporte externo, certo? É o suporte lá de cima. Então, tudo isso que está acontecendo hoje é proposital para afetar nossas escolhas, para nos prenderem cada vez mais a essas informações falsas e manter
toda essa egrégora como o alicerce para o nosso aprisionamento, ativando cada vez mais o karma através de uma programação ilimitada, danosa para a libertação da nossa alma. Então as escolhas é fundamental. Então é uma parada assim para a gente refletir, pensar e questionar certo tipo de atos, atitudes, escolhas que a gente faz na vida, porque está sendo influenciado, está tudo sendo influenciando cada vez mais, tá? Então é só isso daí. Valeu.